Então, a gente vive numa sociedade hoje em que muita gente estranha, né, a capacidade das pessoas, de algumas pessoas, de fazer o mal, de fazer a maldade extrema, entendeu? E é muito assustador às vezes, né? Você se deparar com situações que você fala assim, rapaz, é possível isso. Mas existe um grupo de pessoas na nossa sociedade que elas resolveram se entregar a todo tipo de maldade, entendeu? E para justificar, né, o fato delas não conseguirem identificar, né, conseguir assumir que isso é maldade, elas estão tentando criar um novo normal. Qual é esse novo normal? Onde faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Entendeu? Desde que existe humanidade, que existe civilização, todas as maiores civilizações do planeta, elas conseguiram construir uma filosofia, porque a filosofia, a forma de pensar a vida, a ação do indivíduo e a construção do poder coletivo através da ação do indivíduo, através da percepção dos dons, das prerrogativas, do empoderamento desse poder do indivíduo e da ação coletiva, desde que se percebe a filosofia como essa ferramenta, né, de inquirição e de construção sedimentar do conhecimento, a gente percebe que o poder de uma civilização vem da capacidade do indivíduo de perceber a diferença que existe entre a prática da justiça e a prática da injustiça. Ou seja, cabe ao ser humano identificar os seus vícios, reprimir os seus vícios e potencializar suas virtudes. A grande questão é que você se entregar aos vícios, né, à mentira, ao roubo, ao engano, à prostituição, à vivência sexual desenfreada, à esbórnia, à suruba generalizada, entendeu? É mais fácil. A virtude é mais difícil. Né? Toda vez que você tentar fazer alguma coisa que você percebe que é bom para você e bom para as pessoas ao seu redor, você vai sofrer uma ação de resistência. Entendeu? Então, todas as maiores civilizações perceberam isso, né? Que você deve reprimir o vício, né? Os dois lobos, né? Você deve deixar de alimentar os vícios e alimentar as virtudes, né? Só que diante dessa dificuldade de você reprimir os vícios, essa nova geração e esse grupo de pessoas, né, que existe hoje no nosso planeta resolveu falar não. Então a gente vai falar que viver a plenitude dos vícios é a máxima virtude. Genial! Genial! Claro! Esquecendo que é uma relação de causalidade, de input e output, né, de causa e consequência, uma lei de sementeira que vai trazer um resultado para a prática do vício. Né? Sempre tem uma consequência. A gente está vendo no caso Epstein aí, né? Que o pessoal passou de todos os limites, entendeu? Praticou toda a maldade que foi possível praticar, entendeu? Violência contra a criança, sacrifício humano, todo tipo de perseguição, entendeu? Todo tipo de maldade. E aí esse tipo de pessoas, eles fazem o quê? Como eles têm a consciência cauterizada, eles procuram encontrar desculpas para justificar, ou seja, se dedicar ao vício é a máxima liberdade. O que você vê nos partidos de esquerda sendo fomentado? Materialismo, né? Vamos fazer o que a gente quiser. O pessoal acha que quem vive o conservador é o retrocesso da sociedade, mas na verdade não é, porque essas pessoas elas não quiseram se dar o mínimo trabalho de tentar fazer o certo, porque assim, ninguém tem mérito aqui embaixo nesse planeta, ninguém, mas tem gente que pelo menos quer fazer o certo, que erra aqui, erra ali, mas quer fazer o certo.
Mas tem outro tipo de gente que não, que se dedica à maldade, que se dedica mesmo com todo gosto, tem certeza que não vai dar nada, eles têm certeza que não vai acontecer nada, que eles vão fazer e vai ficar por isso mesmo. Ou seja, o universo inteiro funciona sob a égide da causalidade, numa lei de sementeira, e vai abrir exceção para eles. Entendeu? Mas não é assim que funciona. Não vai ser assim, não vai haver uma exceção para vocês, não. Né? Toda maldade ela vai ser recompensada. Né? Ela vai ser recompensada. E isso, desde os primórdios, é muito interessante que a palavra de Deus, nos primeiros relatos, né, da Gênesis, Deus fala para Caim, ele fala assim, olha, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Antes de qualquer filosofia oriental, que também traz uma percepção excelente, né, a respeito disso, a respeito desse modus operandi através do qual o indivíduo alcança a sua plenitude, né, o seu planificamento, ou seja, ele identifica suas prerrogativas, seus dons, ele observa a forma através do qual ele vai tornar plenos esses dons, que é através da prática do valor moral, né? E o valor moral ele parece repressivo, por quê? Porque ele vai mostrar para você que você não pode, se você quer alcançar um resultado de excelência, você não pode fazer tudo. Entendeu? Porque a própria liberdade é submetida à lei da liberdade. Olha que coisa interessante. Quando você vive uma noção de que a vivência do vício, e não é um vício só de drogas, não, é um vício da prática da maldade, você entendeu? Quando você tem uma noção de que faça o que tu queres, pois é tudo da lei, de que a vivência do vício é a máxima manifestação de liberdade, você está promulgando o quê? Você está promovendo que tipo de percepção? De que a liberdade é irrestrita, certo? Mas, além da liberdade restrita, existe a liberdade perfeita, de que fala o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, ele fala da liberdade perfeita. Então, vamos analisar a liberdade perfeita, Tiago. Vamos analisar a diferença. A liberdade perfeita, ela tem uma característica muito interessante, que é o fato dela ser restringida pela lei da liberdade. Certo? Porque quando você tem um universo amostral no qual existem dois ou mais seres reunidos, interessante que Jesus falou assim, onde houverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ou seja, a partir do momento que existem dois ou mais, é necessário que haja uma legislação interpessoal para que a aplicação plena da liberdade para aqueles indivíduos não restrinja a liberdade perfeita do amiguinho. Então, se você estivesse sozinho, a aplicação da liberdade perfeita é equivalente à liberdade irrestrita, à liberdade sem limites. Mas quando você tem um outro que vive naquele mesmo ambiente, a liberdade perfeita passa a ser a liberdade que restringe a ação do indivíduo exclusivamente naquilo que possa restringir a liberdade dos seus pares. Ou seja, a liberdade perfeita está restringida pela lei perfeita da liberdade, e só assim ela é perfeita. Mas essa noção de que a liberdade irrestrita é um grande ganho, como o pessoal da esquerda fala, é na verdade uma manifestação de fraqueza, de pessoas que querem fazer tudo o que querem sem medir a consequência daquilo na vida dos seus amiguinhos. Entendeu? Ou seja, eu não preciso reprimir o meu desejo do egoísmo, por exemplo, que é um vício, né? Você quer tudo para você. Né? E aí eu tenho imagens tem uns cachorrinhos, né, que passa e eles querem tudo para eles. O tutor, ele pega um pedacinho, está com um pão grande assim, ele pega um pedacinho e dá para um, aí ele pega e aponta para o outro, dá um pequeno para o outro, dá esse pequeno para o outro, aí na hora que o outro come um pedaço pequeno, ele vai e come o pão inteiro. Ou seja, fofinho, não, aquilo é uma manifestação de não conhecimento da lei da liberdade. Ou seja, aquele cão ali, aquele cachorrinho ali, fofinho, bonitinho, na verdade ele está expressando um ato de desconhecimento, ou seja, ele é como uma criança. A diferença da criança e o adulto é que o adulto ele consegue deixar deixar de ser conduzido pelos desejos alimentares. Né? Ele supera a teta da mãe, ele supera
o egoísmo, o fato que quando é criança, né, a criança ela está num modo voraz de sobrevivência. Qualquer coisa que você colocar na frente dela, ela come. Ela come a mão. Entendeu? Então existe um equívoco muito grande dessas pessoas que acreditam que a manifestação irrestrita de liberdade é uma manifestação de grandeza. Na verdade, é uma manifestação de fraqueza. Entendeu? De egoísmo, de pequenez, de mesquinharia, entendeu? São pessoas que não querem se dar o trabalho de evoluir em nada e que querem submeter as outras às suas próprias vontades. Por quê? Porque ela quer fazer o que ela quiser, quer mentir, quer enganar, quer passar o tempo todo no máximo usufruto do sexo, por exemplo, entendeu? Essas pessoas estão sempre envolvidas nisso. Por quê? Porque tudo que elas têm é aquela dopamina ali naquele momento. Entendeu? Aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Esse negócio do Banco Master aí. Interessante que apareceu um cachorro sendo assassinado, todo mundo parou para olhar para o cachorro, né? No mesmo momento que era para o pessoal estar na rua reclamando, né, do ministro do STF, ter participado lá do esquema e ter ganhado um hotel, ganhou lá. A outra mulher ganhou 180 milhões lá, entendeu? Tudo foi esquecido por causa do cachorro. Coincidência, né? Parece até que foi feito de propósito, não estou falando nada, mas é muita coincidência, né? Então, aqui no Brasil acontece a mesma coisa que acontece com Epstein, entendeu? Crianças sendo prostituídas nas mais tenras idades, sendo vendidas como prostitutas ainda muito novas, entendeu? Famílias inteiras se organizando para se prostituir, para roubar, para fraudar, para matar, entendeu? Tráfico de armas, tráfico de gente, tráfico de órgãos, roubalheira generalizada, corrupção em todos os órgãos do governo, militares, juízes, todo mundo metendo a mão escancaradamente. Eles conseguiram criar um normal onde a manifestação do vício é a virtude. Entendeu? E aí você pensa assim, como você se defende de uma coisa dessa? Primeiro, você tem que se manifestar num posicionamento contrário. Por mais que sejamos falhos e que tenhamos erros, a gente deve procurar sempre andar dentro daquilo que é correto. Entendeu? Procurar não participar dessas coisas extremas que eles fazem. Entendeu? Não aceitar, ficar de fora, entendeu? Não precisa denunciar não, se você não quiser se meter em confusão. A primeira manifestação é justamente ser luz, é estar de fora, não se envolver, entendeu? E se você souber, tiver provas e quiser denunciar, denuncia, mas aí você vai correr o seguinte risco: você vai denunciar para quem? Vai denunciar para a polícia? Para a Polícia Civil de Santa Catarina? Vai denunciar para quem? Entendeu? Então o primeiro passo é você não participar, e o segundo passo, eu acredito que é buscar ter uma vivência espiritual que te faça ter influência espiritual e uma conexão real com Deus, ao ponto de você expor a situação e falar assim: pai, olha isso aqui, olha isso aqui. Porque assim, cara, quando você vê, sabe, pessoas que você conhece, pessoas da sua família, pessoas da sua cidade, gente conhecida no país envolvido, você já pensou se Deus começar a fazer justiça com essas pessoas? Eu fico pensando às vezes, por que Deus não faz? Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, por que Deus deixa esse cara desse? O cara, o Alexandre de Moraes lá, a mulher dele defende o banco que ele julga. E ele tá lá na cara dura, o Toffoli tá com a cara de chateadinho. Se você olhar as fotos dele, ele tá chateado. Tadinho. Eu falo, meu Deus, se eu fosse Deus, eu não teria paciência com esse cara desse, não. Pô. Não teria, não. Falava assim, você... certo. Tá participando desse esquema assim? Tráfico de prostituta para a Itália? Tráfico de armas, tráfico de órgãos humanos? Tá, não tá? Então vou jogar na sua cabeça para você. Não vai nem ter chance de saber de onde é que veio. Vou deixar a quebradeira cair na sua cabeça de uma forma que quando você vê já foi.
Mas aí eu lembro que eu não sou Deus. E melhor ainda, que Deus não sou eu. Deus, ele sabe que a gente é miserável. E ele ama muito o povo escolhido dele. Porque ele sabe que a única chance dessas pessoas, que nós não somos melhores que elas. Nós não vivemos o dolo que elas vivem, a maldade extrema. Nós também temos erros. Deus sabe que a única chance que essas pessoas têm de se salvar é encontrando na gente um testemunho que mostre para elas: você não vai conseguir me matar. Por mais que você boicote a minha vida, tem gente, já chegaram para mim já e falaram: não, a gente faz isso, isso e isso. Quando você chega em determinada cidade, em determinado lugar, a gente vai visitando os lugares e vai falando isso, isso e isso de você. Foi um cara próximo a mim que queria me embebedar. E ele que disse que ficou bêbado no final das contas. Entendeu? E eu só olhando pra cara dele. A gente vai e boicota o seu trabalho. A gente fala isso, isso, isso de você, e fala isso, e fala isso. E a gente constrói ao seu redor uma narrativa sobre você que as pessoas elas nem chegam para conversar com você mais. Entendeu? Mas apesar disso, eles têm que saber que eles não vão conseguir me matar. E se conseguir chegar perto de mim, foi porque Cristo permitiu. Eles não vão conseguir destruir quem eu sou, nem a minha entrega. Porque quem eu sou, velho, foi feito por Cristo. Eu sou da descendência dele. Vocês não vão me transformar no que vocês são. Pode esquecer. Pode esquecer disso. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir impedir que a minha vida dê frutos, porque os frutos da minha vida, eles não se manifestam aqui nesse lugar de podridão, nesse cativeiro mental. Nesse cativeiro. Isso aqui é um cativeiro, isso aqui é um campo de concentração. Vocês não podem tocar em nada do que está reservado para mim. Vocês não vão me entristecer. A única tristeza para mim é saber que vocês vivem essa miséria. E saber que, sabe, então Deus, ele sabe que a única forma de salvar o mundo que está perdido é através da igreja dele, através das pessoas que já foram resgatadas sem ter mérito, porque eu não tenho mérito, eu fui resgatado pela graça. E Deus, ele é misericordioso com os nossos conhecidos, parentes, né, com as pessoas da nossa sociedade. Por quê? Porque se ele exterminasse todo mundo da minha família, ou das pessoas que eu conheço que mereciam morrer, cara, isso ia causar uma tristeza muito grande. Porque tem gente que merece morrer, velho, de uma forma desgraçada. Porque mente muito, mente o tempo inteiro. Já foi desmascarado e continua mentindo. Entendeu? Mas se uma pessoa dessa morre ou é julgada, e você olha e fala: ali foi julgamento. Porque aconteceu isso, foi falado isso, logo depois veio a pancada. Como uma chance, uma misericórdia de Deus falar assim: quando estiver em cima da cama do hospital, aí eu vou salvar aquela pessoa em cima da cama do hospital. Né? Quando acontece uma coisa dessa, você fica triste demais, é muito ruim. Então Deus, ele está pensando nos filhos dele, ele está pensando em nós, ele está pensando na igreja. Entendeu? Porque se um Alexandre de Moraes, se um Lula, se uns caras desses, a gente está vendo que os caras são vagabundos. São autoridades, eu respeito, entendeu? Mas é vagabundagem o que eles estão fazendo. Toffoli está envolvido. Alexandre de Moraes está envolvido. Um monte de político recebendo dinheiro. Fraude em contrato. Tudo contra compra aí. Forças Armadas, todo mundo envolvido. Por que as Forças Armadas não fazem nada? Porque estão todos envolvidos. Tá cheio de rabo preso lá que os caras não podem fazer nada, porque os caras já puxaram a ficha deles e falaram: se vocês falaram, a gente mostra o que vocês fizeram. Entendeu? E aí a elite mundial funciona assim. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Por isso que você não deve se envolver. Por quê? Porque para deixar esse tipo de gente, para ele deixar você ter acesso a alguma coisa que é do mundo, ele fala: não, a gente tem muito dinheiro. Aí é tráfico, é matança há muito tempo. Muito tempo. Mas para você participar, você vai ter que entrar na suruba. Por que a suruba é necessária? Se envolver na suruba é necessário. Por quê? Porque aí o cara, ele vai te filmar, ele vai te fotografar, entendeu? E ele vai ter você na mão dele. Entendeu? Então, além da dopamina fácil, o cara quer chantagear e ter você na mão dele. É isso que o Epstein fazia, que saíram os arquivos dele agora aí.
É isso que o Porcaro fazia festa lá, tem foto de ministro. Isso aí o pessoal fala, eu não vi não. Mas aí o pessoal da imprensa já falou que tem foto de ministro em Suruba, tem foto de não sei quem, que é uma putaria generalizada. Por quê? Porque essas pessoas vivem essa realidade, entendeu? De transformar o vício em virtude e a manifestação plena do vício na manifestação plena da virtude. Porque eles não querem se dar o trabalho, entendeu? De dominarem e submeterem o vício para conseguir fazer prosperar e florescer a virtude, porque a virtude é a manifestação dos bons elementos de caráter e de moral, entendeu? O vício você não está nem aí para ninguém, você faz o que você quer, e aí quando você tem a manifestação plena do vício, o que acontece com o tecido, com o organismo social? Cria-se uma elite opressora que pode fazer qualquer coisa, logo ela pode roubar o dinheiro da educação, ela vira uma elitezinha ali, ó, que está destruindo o resto do país, o resto do planeta inteiro. Quando você dá vazão à virtude, você começa a fortalecer a cada indivíduo que faz parte daquele organismo social, daquele universo amostral. Mas esses caras não querem isso, por quê? Porque eles são cavalgados, eles são cavalos de demônios. Eles seguem a orientação desses demônios, entendeu? É por isso, entendeu? Então assim, você que é de Deus, você cai. E você cai por quê? Porque você é mortal também, eu sou mortal também, a gente é frágil, a gente, entendeu? Mas cai também por quê? Porque essas pessoas fazem trabalhos de magia negra, elas fazem trabalho para atacar as igrejas, e agora o ataque contra as igrejas está brutal. Está brutal, entendeu? Então, o importante é ter esses dois posicionamentos. Não se envolva, não participe da suruba, entendeu? Fique de fora. Fique de fora. Estabeleça uma relação espiritual com Deus ao ponto de Deus ter consideração e ouvir a sua voz, de você ter a capacidade de praticar juízo e justiça na terra, para submeter o que vai acontecer com eles, e se começa a preparar o seu coração. Por quê? Porque vai ter uma resolução. Vai ter uma resolução, cara. Meu Deus. E vai ser feio. Vai ser feio demais. Entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que mas esse negócio de salvação da alma, filho, não é salvação da alma não, é tecnologia, é ultra tecnologia. As civilizações milenares, bilenares, não sei se existe essa terminologia, mas são bilhões de anos. Entendeu? Eles não constroem um corpos robóticos com inteligência artificial, não, eles constroem a nós, corpos humanoides biológicos, entendeu? Ele pode transferir a nossa mente, a nossa alma para um outro corpo ressurreto, entendeu? A nossa tecnologia já não encontrou a fórmula para viver eternamente? Beleza, eles descobriram por que o corpo envelhece, eles só esqueceram de um detalhe: o ser humano é dotado de fé. Ainda que tenhamos corpos perfeitos, e vai vir a vacina, vai vir tudo que vai rejuvenescer e dar saúde eterna, eles vão vender isso. Mas o nosso DNA não é conhecido ao ponto de poder se tirar o poder da fé, que é o poder metamorfizante. Então, no momento em que nós recebemos os nossos corpos perfeitos, eles lá, Deus é mais, lá ele é dois. No momento em que for recebido o corpo imortal, no momento seguinte, no segundo seguinte, a pessoa pensou, materializou, começou a degenerar o corpo de novo. Porque esse é o mecanismo da morte, é a aplicação maligna do poder da fé, que faz com que os nossos corpos sejam degenerados e adoecidos, e isso causa morte. E aí neguinho pensando que Deus falou, não, agora vocês pecaram, saiam daqui, não, vocês estão condenados à morte, não, é a consequência do uso do poder, da centelha do poder de Deus que existe em nós. Isso não vai mudar, isso só muda quando a gente começa a praticar a justiça, mas só pratica a justiça quem tem o auxílio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só é dado mediante o batismo, mediante o compromisso público, mediante a graça, mediante o sacrifício daquele ser maravilhoso que abandonou o corpo de luz dele e foi introjetado dentro de uma mulher humana
para vencer a morte num corpo semelhante ao corpo da morte e nos entregar o poder do Espírito Santo para que através dele nós fôssemos regenerados. A elite mundial, ela acha que vai usufruir da tecnologia para viver eternamente. Eles já têm planos para descartar a classe operária que não serve mais para nada. A gente já tem robô com inteligência artificial. Agora o plano deles é dizimar, é depopulação. Não se engane não. Olha, nós passamos, lembra aquela música do Zé Ramalho? Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos de futuro. O fato de existir pobre nesse planeta é uma angústia constante para a elite. Porque o pobre é conservador. E eles odeiam o pobre por causa disso. Entendeu? Então, não se engane não. Não se engane não. Busque enquanto é tempo estabelecer uma relação com Jesus Cristo e busque praticar a justiça ao ponto de que você lute por isso como forma, como modus operandi, através do qual seu corpo seja regenerado. Pratique a justiça, interceda, ore, sacrifique. Entendeu? Se cair, levanta. Só cai quem está de pé. Então, se você está caindo, é porque você cai e você tenta levantar de novo, porque senão você não cairia. Quem está deitado direto já não cai. Por quê? Porque já está deitado, já está caído. Quem não tem um compromisso de ficar de pé e de tentar fazer o correto, não cai, porque já está caído. E o fato de você tentar fazer ele ficar de pé, entendeu? É o que conta a seu favor. Porque você não desiste, você não se entrega. E isso é o juízo deles. Eles ficam angustiados, desesperados. Essa desgraça não morre não, entendeu? Não vai morrer não. Ele não vai desistir não, não vai enlouquecer não, ele não vai colapsar não. Não, eu não vou. E eu falo para você, meu filho, eu dei risada na cara. Mas faça de uma forma para eles saberem que você sabe todos os detalhes das operações dele, de tudo. Faça mesmo, para eles saberem, entendeu? Para eles saberem o tamanho do prejuízo. E mesmo assim continue lutando pela vida deles, porque vai que alguém se arrepende. Entendeu? Então, primeira coisa é não se envolver. Segunda coisa é ter um relacionamento com Deus, praticando o juízo e a justiça para que você possa submeter. E o terceiro ponto se junta a gente em oração. Entra no site da gente, todospelavida.org.br, se cadastra lá, manda mensagem pra gente no WhatsApp lá pra gente conversar, participa da corrente de oração, porque o único exército capaz de impedir o que está acontecendo aqui no Brasil é a Igreja de Jesus Cristo, entendeu? E esse movimento ele não acontece por denominações não, ele acontece em movimento de jejum e oração, entendeu? Imagina a igreja começar a entrar em oração e os caras começar a cair de lá de cima. Ih, rapaz, você viu o que aconteceu? A igreja entrou em oração, o cara entrou em juízo e justiça lá, botaram a alma do cara na balança. Foi dada a chance. Se ele não quis, né? Pois é. Chegou a hora de prestar conta. Entendeu? Olha a manifestação do juízo e da justiça e da prática da justiça, submetendo os reinos do mundo. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Deus abençoe vocês. E entra no nosso site, fala com a gente. Fique em paz, hein?